Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Olha só, e a nossa torcida é que ela continue nos inspirando de alguma maneira, ela não vai parar nunca. Mesmo quando não estiver mais na ativa, que eu acho difícil, isso aqui. Não, tá chegando. Mas tá chegando, tenho certeza que o legado que a Formiga já passou pra gente e vai passar mais ainda, vai ser inesquecível. Ela jogando ou não, é uma lenda do nosso futebol feminino, é uma lenda brasileira que nos dá muito orgulho. Batida ali, Formiga bateu bonito! Gol! Nenenzinho. Ai, neguinho. Recebeu a gente de braços abertos quando éramos apenas pequenininhas dentro da seleção. Tu sabe o respeito, o carinho, o amor, a admiração e um montão de coisa que a gente tem por ela aqui dentro. E tem que continuar, tem gás, corre mais do que a gente, mais do que menina de 20 aninhos, pode ter certeza disso. Condicionamento físico bala, não é puxação de saco, mas comigo é monstra. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, também Apple Podcasts e no YouTube. A gente está trazendo uma entrevista a cada segunda-feira, uma entrevista especial com uma pessoa importante do esporte e ela está na ativa, né, Ceará, há muitos anos e é uma das principais jogadoras, não é do Brasil, não. É uma das principais jogadoras do mundo que tem muita história, a única entre homens e mulheres, com 7 Copas do Mundo no currículo e também com 6 Olimpíadas. É uma coisa que eu acho que ninguém vai alcançar, né, Ceará? Não tem como, né? Eu acho que não tem como. A Formiga, além de tudo, né, além de ser uma jogadora genial, nesse momento da seleção brasileira, nesse momento, isso já há muitos anos, mas nesse momento da seleção brasileira, com a experiência que ela tem, ela precisa jogar no Paris Saint-Germain, absolutamente titular, capitã do time, precisa jogar muito, se preparar para a Olimpíada, porque ela vai ter que disputar a Olimpíada e eu vou começar por aí, viu, Formiga? Te agradecendo primeiro pela você ter aceitado esse convite e quero mandar um abraço também aqui pro Vaguinho, que entrou no meio desse bolo para a gente conseguir Formiga, se bem que é um momento muito triste, porque um técnico que trouxe a Formiga de novo para a seleção, que é o Vadão, infelizmente não está entre nós, porém, ela precisa se preparar e eu acho que você vai para essa Olimpíada. Vai ou não vai? Pode começar respondendo essa. Se Deus quiser, né? Obrigado, Breno, e a você, Ceará, pelo esse convite. Sei que muitas pessoas importantes aqui passou também, vocês entrevistaram, eu acho bacana. Né? E como você bem falou, Ceará, eu tenho que me preparar muito bem, né, para ir às Olimpíadas. Eu acho que o nome, ele não vai me levar, né? Porque se você não estiver bem fisicamente, né, e corresponder ao que a técnica Pia está querendo, com certeza eu fico para trás. Então, a minha dedicação até a Olimpíadas, com certeza vai ser 100%. E, sem dúvida, estar no meu clube aí, me dedicando também a ajudar o meu clube a conquistar títulos, né, que é um dos meus objetivos também, antes de encerrar minha carreira. E, claro, eu tenho, né, fé em Deus de que tudo vai dar certo e que eu possa estar presente nessa Olimpíadas. Né?
Ô Formiga, como é que você vê esse seu atual momento, né? Tanto no Paris Saint-Germain quanto na seleção brasileira? A gente vê jogadores do masculino que não conseguem corresponder à altura em alto nível, mas você, comparado no futebol feminino, você está conseguindo corresponder em alto nível e também é uma figura muito importante, como disse o Ceará, né? Tanto no clube quanto na seleção brasileira. A gente sabe que o futebol feminino e o masculino é um pouco diferente, né? Até mesmo em relação à velocidade e, dentre outras coisas, dentro de campo. Mas é claro que isso muito vem, acho que do comportamento, da dedicação do atleta, né? De estar se dedicando o tempo inteiro para ter um bom rendimento. E às vezes a gente acha que estamos no auge, a gente acaba deixando o lado mais importante, que é a parte física também, que é a parte do descanso de lado, né, e achar que a gente vai render 100% no outro dia. Mas isso tudo faz parte para que você tenha um bom sucesso dentro de campo. E às vezes eu vejo que alguns jogadores, né, que também existe no feminino, que é um pouco do descaso, de que, estou bem, não preciso treinar. Como seria aquela frase do Romário, né, treinar para quê? Você já sei o que fazer. Né? Mas hoje o futebol mudou muito e claro que você tem que estar acompanhando essas mudanças diariamente. Ô Formiga, você tinha parado de jogar, né? Eu queria que você falasse uma coisa pra gente aqui, que é de suma importância, né? Você tinha parado de jogar, tinha parado com a seleção brasileira, né? A outra treinadora da seleção, antes do Vadão, a Emily, ela acabou, de uma certa forma, te afastando, pelo que eu posso entender pelas notícias da época, né? Mas aí 2 pessoas, ou talvez 3, foram importantes para que você voltasse para a seleção brasileira, né? O Vadão, que fazia questão, porque sabia que não tinha uma outra jogadora no seu nível, na posição, se é a melhor do mundo na posição, né? E ele falava isso claramente, falou para mim várias vezes, falou assim, o time com a Formiga é um, o time sem a Formiga é um outro time completamente diferente, né? É impressionante a vitalidade, a força, a liderança da Formiga dentro de campo, palavras dele. Então, por isso eu trouxe ela para a seleção. A Érica, né, que foi importantíssima para mexer com a sua cabeça para você poder voltar para a seleção, e o Vaguinho para te encher o saco, né, eu acho. Falar de Vaguinho é pra rir, né, mas é um cara super bacana, o Vaguinho. Isso, realmente, ele sempre estava ali enchendo meu saco, mandando mensagem para a Érica 24 horas, e fora o papel importante do Vadão, né. E logo quando eu saí da seleção, ele já tinha me dito que ele não queria, que era para me pensar bem, né? Colocou tudo isso aí que você acabou de falar. E foram 3 pessoas também com uma importância muito grande para a minha volta. Agora, em relação a Emily, não saí da seleção por causa da Emily. Eu acho que muitas conversas surgiram, né? Mas você pode ter certeza que foi totalmente, assim, acho que equivocada. Porque eu já tinha decidido sair da seleção desde as Olimpíadas, né? E ninguém sabia que naquele momento a comissão do professor Vadão, né, não ia permanecer. Então, como eu já tinha batido o martelo e falado, estou fora, não quero mais, vou descansar, vou pensar em outras coisas agora, né? E calhou dela ser a nova técnica da seleção. Então, surgiu um monte de conversinhas que não tem nada a ver realmente. E tanto que eu tinha até me esquecido que no momento, logo após o Mundial, teria o torneio de Brasília, né? Que, na verdade, seria em Manaus. E foi onde eu falei, não, então minha despedida vai ser ali em Manaus. Acho que se tivesse algo em relação a ela, nem teria ido para esse torneio lá em Manaus. Então, descarto totalmente essa parte de que eu não permaneci na seleção por causa da Emily. Por sinal, uma grande treinadora, e a gente torceu bastante, ficamos felizes por ter, né, a primeira mulher ali no comando da seleção. E as coisas foram como foram, mas você pode dar certeza que a minha saída não envolve nada em relação a ela. Ô Formiga, como é que vocês, né, as meninas da seleção brasileira, podem falar do lado, até você tocou no assunto, né, treinadora mulher e treinador homem na seleção feminina? A gente vê que muitas torcedoras, até nas redes sociais hoje em dia, que ganham uma proporção muito grande,
preferem mulheres no comando da seleção brasileira e pedem mulheres do que os homens. A gente viu o Vadão muito criticado, um grande treinador, né? Não é porque ele se foi que a gente está falando isso, mas ele foi importante, até a seleção está classificada para as Olimpíadas por conta do trabalho dele junto com vocês, né? Mas qual que é a diferença que você vê e como que é a importância, né, de pessoas como o Vadão, que passou pela seleção, como o René Simões, o próprio Zé Duarte aqui de Campinas, que também passou lá atrás pela seleção, em comparação com treinadores mulheres? Olha, todos, eu trabalhei na seleção brasileira, tem sua filosofia de trabalho, né? E, sem dúvida alguma, todos, ali no seu tempo de trabalho, fez o melhor para a evolução do futebol feminino. E quando as pessoas, os torcedores, né, como você mesmo falou, as torcedoras, muitas pessoas fazendo esse movimento nas redes sociais, pedindo treinadoras mulheres, eu acho que isso vem também do pedido da FIFA, né, de ingressar jogadores também no ramo do trabalho de futebol feminino. E não é diferente se você tem uma treinadora com todos os recursos para, né, dirigir uma seleção brasileira, por que não fazer um teste, né, por que não dar oportunidade para essa mulher que está capacitada para o devido setor, cargo, e fazer com que a gente também, mulheres, se sinta até um pouco confortável de chegar e conversar, ter um certo tipo de conversa que ajuda, que somos mulheres. Nos deixa um pouco, vou dizer assim, confortável, tá? Não que a gente não tinha abertura alguma, tanto com o Vadão, como o José, como o René e outros que se passou, como a Ademar também. A gente tem sim, mas eu tenho certeza que em qualquer modalidade, se você tem uma treinadora, você sente mais à vontade para discutir certos tipos de situações ali por serem mulheres, né? E o que eu desejo realmente é que a cada dia mais nós mulheres possamos ter, né, esse espaço para trabalhar também no futebol, porque querendo ou não, é algo que a gente faz tanto tempo da nossa vida e quando a gente para de jogar, infelizmente a gente não tem esse espaço, né, para continuar dedicando um pouco da nossa vida no que a gente fez, sabe? Mas você falou em relação ao seu Zé, né, também o outro que se foi. Pode ter certeza que ele deixou algo de muito positivo para a gente, Zé Duarte. Você teve muito contato com o Zé Duarte? Você trabalhou junto com ele? Como é que foi? Como é que mudou, né, o futebol daquela época para cá? Você é a única que está ainda em atividade. Como é que era e como é que é hoje a seleção? Bom, o antes era aquela situação que hoje a gente muito fala, que é a visibilidade, né? Hoje é bem maior, hoje as pessoas têm mais facilidade de ter informação do que está acontecendo no futebol feminino. Antigamente não tinha esses holofortes que tem hoje, né? E ele sempre encorajava, assim, não só na seleção, mas também no Clube SAD, né? Porque eu trabalhei com ele realmente muito tempo. Então ele sempre diz para a gente não desistir, né? Continuar, que um dia a gente vai ter o nosso lugar ao sol, né? E está incentivando essas meninas que a tendência era o futebol feminino a cada dia que passa ter realmente essa visibilidade, dar o tempo ao tempo, né? E trabalhando um pouco também dessa nossa paciência e aproveitando também falar um pouco do Vadão, onde que também ele falava, não adianta vocês quererem brigar da forma que estão querendo brigar, empurrar as coisas, forçar as coisas. As coisas acontecem naturalmente. Vamos trabalhando e vamos conseguir nosso espaço. E assim está acontecendo, né? Porque talvez, né? Talvez porque sempre houve, sempre o cara que treinou o time feminino, sempre os que treinaram o time feminino, os homens, eles queiram fazer com que, não sei se a Formiga concorda com isso, eles queiram fazer as coisas na masculinização. Então o cara trata a jogadora como se ela fosse um jogador de futebol, um homem, um cara que pode ser... Não, é uma mulher, diferente na minha visão. Tem que ser tratado de forma correta. Não é um sexo só, homem e mulher. Então, eu acho que tem que trabalhar de forma diferente. Os caras são grosseiros. Talvez aí o Vadão, por exemplo, seu Zé Duarte, né?
ou possam ter uma diferenciação. Então aí talvez elas gostem mais de mulher, porque a mulher fica, como você falou, intimidade. Eu estou falando isso, Formiga, porque no basquete, eu acompanhei muito basquete, muito, principalmente quando trabalhava na Bandeirantes. E eram técnicos masculinos, a maioria deles era, a não ser a Maria Helena, que foi técnica da seleção brasileira. Mas eu não sentia, por exemplo, diferença, as jogadoras não sentiam diferença da Maria Helena, que era muito dura, até muito mais dura que o Barbosa, por exemplo, que era um doce de pessoa. Entende? Então eu acho que isto vai melhorar. Não sei se você concorda comigo. Isso, a tendência é os caras começarem a entender mais e as mulheres começarem a ter mais experiência, a própria Emily ter mais experiência, né? Porque me parece, pelas entrevistas que ela deu, que ela tem uma renta. Se é marrento com a imprensa, é marrento com a jogadora também. Então, sei lá. Porque eu vejo assim, Ceará, nós mulheres temos nosso período, né? Que todos os homens sabem, e tem momentos que a gente está um pouco para baixo, um pouco mais, né, dengosa e tal. Durante a menstruação a mulher fica diferente. Então, aí o treinador vai lá dar aquela bronca, a menina começa a chorar, ele já não entende, acha que a menina é mole, que não pode puxar a orelha. Não, a disciplina é a mesma. Você pode chegar a puxar a orelha da atleta, né? Você pode chamar atenção, até mesmo do jeito que você chama se fosse um atleta homem. Né? Mas tem esse lado que talvez muitos treinadores não chegam a entender esse nosso lado. Né? Como dizer assim, mulher é o sexo frágil. Sim, somos, mas ao mesmo tempo a gente sabe lidar também com certas situações, entendeu? Eu já trabalhei com um treinador no qual uma colega, uma coisinha que ele falou para uma menina, ela se danou a chorar, não rendeu mais de um treino e ela mandou o chuveiro mais rápido possível. Então são coisinhas assim que eu acho que, por um lado, tem uma treinadora, por passar por certas coisas que a gente, lógico, com tudo como a gente passa, facilita. Você vai entender que a gente vai chegar para ela, olha, estou naquele período, estou assim, vai ter uma compreensão. Então você vai ter uma resposta um pouco diferente de outros treinadores, né, no qual eu acabei de falar que eu já vi fazer certas coisas porque não tem entendimento. Eu só para complementar, viu, Breno? Eu queria, nesse assunto, a minha colocação, os treinadores, e aí a Formiga tem muita razão, os treinadores precisariam ou precisam, aqueles que querem trabalhar com futebol feminino, entender essas coisas, compreender isso de forma concreta, de forma correta, de forma cultural, de forma humana, conseguir entrar nesse mundo e conseguir trabalhar nesse mundo que é um mundo diferente. Você não pode olha, por mais que os caras queiram que seja tudo igual, né? É tudo igual. Elas são competitivas até mais do que os homens, eu acho. Entendeu? Você viu esse time que a Formiga os times que a Formiga jogou, eram times fortíssimos. Vai ver se no Paris Saint-Germain tem moleza. Não era campeão da França. Como é que ela joga na França, é titular absoluta, foi campeã sendo molenga? Não é característica. Então eu acho que os caras é que têm que compreender um pouco, eles têm que mudar, têm que se adaptar para poder fazer mais sucesso no futebol feminino. Aí não vai ter problema. Aí eu acho que não vai ter problema. Não sei se eu fui claro. Fui, Formiga? Sim, com certeza, né? A adaptação é para os dois lados, né? Para gente saber lidar, né? Se adaptar o mais rápido possível à filosofia de trabalho do treinador e ele para com os atletas também. Acho que assim você vai ter um grupo ali com a união, né? E vai conquistar os objetivos. Formiga, até em cima desse assunto, né, a Pia chegou há pouco tempo e já em números, apesar de não ter disputado nenhuma competição importante ainda, ela já conseguiu deixar a seleção brasileira mais próxima do que todo mundo espera, né? O que a Pia tem de diferencial para trabalhar com vocês? A gente sabe que ela é uma grande campeã, mas qual que é o diferencial ou os principais diferenciais da Pia? E como é que vocês se comunicam, né? A maioria consegue falar inglês com ela? Primeiro, da maneira como ela chegou, né? Assim, ela
fez um início de trabalho no qual todas que estavam na primeira convocação ficou um pouco abismada, porque eu acho que ninguém nunca passou por isso em relação à seleção. Antes da gente ir para o treino, é uma reunião para o que será o treino. Então, a gente já vai para o treino sabendo o que vai se fazer, para a gente não perder tempo quando chegar no campo, né, para treinar. E, ao mesmo tempo, ela canta, como todos sabem, né? Então, ela já deixa o clima bem tranquilo e nos deixa à vontade, né? Nos deixa super à vontade, se a gente vai entendendo, chama sua colega que fala o inglês, que a gente vai se ajudando e simplifica muito bem o que é o trabalho, para a gente não ter dúvidas, entendeu? E lógico, a gabarita, o currículo da mulher já diz tudo, né? Então, acho que por onde ela passou, acho que ela trabalhou dessa forma, né? Eu acho que por isso que ela conseguiu os objetivos diante das situações nas quais ela esteve à frente. Então, ela ajuda, ela sabe do potencial da jogadora brasileira. E ela vem implementando algo de fora, né, que é deles realmente, do estilo europeu, que a gente pode utilizar aqui. E a gente vinha num momento tão frágil de desconfiança, né? A gente teve várias derrotas, onde que a nossa confiança ela realmente foi abaixo. Então, ao mesmo tempo, ela chegou e pegou esse grupo assim, será que vai, será que não vai? Então, dia a dia, provocação a provocação, ela foi mostrando, e foi aos poucos a gente foi conquistando, né, a nossa confiança e de saber realmente que a gente tem potencial, né? A gente não podia deixar, não ficar, na verdade, com a cabeça baixa o tempo todo, enquanto as outras seleções estavam evoluindo e a gente só decaindo. Eu acredito que dessa maneira que ela chegou, ela realmente fez mudou muita coisa. Eu espero que isso venha a dar certo, não só por agora, até Olimpíadas, mas que isso prolongue aí, para que essas meninas também que estão chegando tenham essa oportunidade de trabalhar e aprender ainda mais sobre futebol com ela também. Você falou uma coisa interessante, né? Falou dessas meninas novas, né? Você passou por algumas gerações de meninas, né? E você passou por uma turma, você foi de uma turma lá atrás, pioneiras, né? Digamos assim, que não tinham nem 10% do que vocês têm hoje, né? E esse peso dessas meninas, isso é passado para essas novas, quer dizer, nós já sofremos muito, então vamos que hoje a gente tem mais do que elas tiveram. Eu quero acreditar, né, e apostar muito que essa nova geração ela vem a valorizar muito o que as pioneiras passaram, né? Hoje elas têm o que tem. Pode ser pouco, pode ser, mas está melhor do que antes. Onde a gente não tinha absolutamente nada. Nada. E muitas das vezes eu converso com algumas meninas que jogam aqui no Brasil, né? E muitas delas às vezes ficam tristes porque tem algumas meninas hoje que dizem assim, eu não quero isso porque é pouco. Eu não vou aceitar isso porque é aquilo. Um clube desse que não tem nem um Gatorade para tomar. Eu vou me recusar a treinar porque o campo é de barro. Então, às vezes, a gente tem que passar pela dificuldade, por sufoco, para a gente valorizar amanhã depois, que a gente conquista. E muitas das vezes as coisas vêm tão fáceis para nossas vidas, e a gente não dá um valor algum, né? Então, eu espero que, mesmo sendo pouco, que elas valorizem. Porque eu, quando eu comecei, nem chuteira eu tinha. Então, muitas das vezes, eu jogava descalça. Eu vou fazer o quê? Ou, quando chegou na seleção brasileira, na época era até a Umbro, né, que era a patrocinadora, então ela mandava 5 pares de chuteira, uma 40, uma 39, uma 37, tendo 22 meninas. Então a gente tinha que ver quem que estava realmente precisando da chuteira para ir lá e dar para jogar. E nem por isso a gente deixou de jogar e nem por isso a gente ficou reclamando. Muito pelo contrário, a gente foi atrás. Então, por essa assistência nossa e passar por tanta dificuldade, é hoje o que tem. E eu tenho certeza que pode melhorar, mas isso aí
só pode vir a melhorar se essas que estão chegando agora continuar na luta e valorizar e buscar coisas melhores para as outras que vão vir após elas. Aliás, você falou de luta, de dificuldade, eu queria que você falasse um pouquinho, Formiga, do seu início, né? Como é que foi o seu início, desde a infância, pelos problemas e dificuldades que você passou para conseguir jogar futebol e se tornar uma profissional do futebol? Olha, Breno, a primeira dificuldade que eu tive foi dentro de casa, né? Onde meus irmãos não aceitavam eu jogar futebol de jeito nenhum. Ou era com eles que eu tinha que ir para o campo, ou eu tinha que ficar dentro de casa cuidando do meu irmão mais novo. E cuidando dentro da casa, minha mãe tinha que sair muito cedo para trabalhar, né? Saía às 5 horas da manhã, chegava às 6 da tarde, para criar os 5 filhos. E, lógico, eu ia para a escola, depois da escola eu gostava de bater minha bola, né? Meu baba, como a gente diz em Salvador. E onde meu irmão, se ele me encontrasse jogando bola com os meninos, ele já me espancava, né? Eu ficava chorando o dia inteiro até minha mãe chegar, e no outro dia eu estava ali de novo, jogando, apanhava, e assim foi indo. Até, graças a Deus, ele colocou um anjo na minha vida. Eu acho que de tanto eu apanhar, né? Deus resolveu falar assim: minha filha, já tá bom. Chega! Vou colocar esse anjo, que é a Dilma Mendes, né? Treinadora. E hoje é a nova secretária de esporte em Camaçari, na Bahia. E é uma pessoa que trabalha muito, né, em prol do futebol feminino no estado da Bahia, foi jogadora também. Então, ela foi responsável por me tirar de casa. Então, com 12, 13 anos, eu já saí de casa, né, para a indústria do meu sonho. E ela, como já trabalhava com futebol feminino, tinha o Bahia, já tinha contato com o time em São Paulo. E onde eu não pensei 2 vezes, né? Claro que ela tinha que ter autorização da minha mãe para me tirar dentro de casa, de menor, fazer as coisas bem de acordo, né? Como manda o figurino, vamos dizer assim. E a minha mãe, ela também não disse não, pelo contrário, ela vá, pode ir. Sabe que a Dilma Mendes é uma pessoa responsável. E ela também não aguentava mais ver meu sofrimento, né? A gente tá apanhando meus 2 irmãos. E ela sempre ia me visitar depois que eu saí de casa. Mas aí, aos 14, 15 anos, eu já estava viajando, né, pelo Brasil, jogando futsal também, que eu jogava. E logo depois eu vim para São Paulo, que era para jogar com o SAD, né? Aí foi com o Romeu Castro, né, que na época veio o seu Zé Duarte também. E assim foi a minha caminhada. Não foi fácil, mas graças a Deus eu consegui vencer as dificuldades, né, do futebol. Acho que vocês já sabem, né, o que era o futebol feminino no Brasil, que continua sendo, mesmo com um pouco de melhores. Mas acho que a pior dificuldade realmente para mim assim, foi levar essas porradas aí dos meus irmãos. Mas graças a Deus eu superei. Ô, Formiga, outra coisa que você carregou a vida inteira, né, e que ainda se briga muito no mundo por isso. Eu sou bisneto de escravo. Meu bisavô era bantu africano. E uma vez, na Itália, uma pessoa me chamou de negrinho. Porque eu sou moreno, porque o meu cabelo é crespo. Eu sou careca hoje, mas não era. Meu cabelo é bem crespo, é bem enrolado. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, fiquei meio sem palavra, na verdade. Mas continuei tocando meu barco. Foi na Copa do Mundo de 90, isso. E hoje a gente combate, eu digo o país inteiro, combate muito no esporte, quando dá, o tempo todo, e fora depois muito o racismo. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que essa foi uma das dificuldades que você com certeza passou. Olha, Ceará, por incrível que pareça, essa minha trajetória, eu não sofri um racismo em relação, né, à minha cor e tal, lógico, preconceitos por ser mulher, jogar futebol. Até certo momento, na verdade, né? Mas eu fui fazer um jogo, eu vesti a camisa na época do José Sport Clube, né, aqui em São Paulo, e fui jogar na certa cidade aqui no Brasil, onde que infelizmente eu e minha amiga fomos atacadas, né? E eu achei um absurdo. É claro, pela minha experiência, eu tinha que saber lidar com aquilo, e ao mesmo tempo eu achei que ele estava tentando realmente
desequilibrar eu e a minha amiga, porque a gente estava fazendo uma grande diferença nesse jogo, né, nossa equipe. E a minha preocupação, na verdade, não era nem as agressões dele, e sim com a minha amiga, porque logo eu vi que ela se abateu rápido, sabe? Então, me preocupei em ajudá-la. E, lógico, após o jogo, eu iria ter uma atitude em relação a esses 2 torcedores. Aí a gente fica triste porque a gente está levando alegria. Tudo bem, a gente entende que os adversários, ele jamais vai gostar do atleta adversário, ele vai sempre atacar, se não for você, vai ser a sua mãe, vai ser a sua família, e assim por diante. Mas eu acho que quando fere, assim, dessa forma, dói muito, magoa, sabe? Porque quando eu reparei realmente quem estava fazendo aquele ato, era um rapaz da mesma cor que a gente, também um outro rapaz, né? Branco e tal, e eu fiquei mais indignada ainda. Falei, como é que um ser, né, que é igual, somos iguais, não somos diferentes, tem uma atitude dessa? E logo após o jogo, eles estavam no portão, a gente indo já pro ônibus, aí ele foi pedir uma foto para mim. Os 2. Foto ainda. Pois é. Aí eu pensei, eu falei, nossa, eu não posso ser como eles, sabe? Eu não posso ter uma atitude como a deles. Porque você é pior do que eles. Então eu fui, me virei, eu falei, você quer tirar foto? Gente, ele, não, com você. Eu falei, tá bom, bora lá, eu tiro foto com você. Sério mesmo, tirei com os 2 e depois que ele tirou a foto, eu falei, quando você ver essa foto ou for postar alguma coisa, pensa bem o que você fez antes e veja se é o correto. Veja se vocês estão na razão de agredir as pessoas da maneira que vocês estavam nos agredindo. Agora, se um de vocês 2 for revelar essa foto e colocar no quadro, todo dia de manhã, quando vocês 2 se acordarem, olhe para ela e lembre da sua atitude. E lembre da minha agora falando com vocês. Eu não acho correto. Sabe, eu fico muito triste, muito triste com esse tipo de agressão, desse ataque. Somos iguais, cara. Porque raça, não difere quem você é. Você tem caráter, como outras pessoas. Né? Quem somos nós para estar julgando os outros? O único dono da verdade é o cara lá de cima. Então não leva ninguém a nada ter esse tipo de atitude. Sabe, eu me revolto. Se eu pudesse mudar a cabeça desse tipo de pessoas, se eu tivesse poder, com certeza eu mudaria essas pessoas, viu? Porque não é fácil. Não é fácil. A gente sabe o que a gente sente quando é agredido dessa forma. E a lei aqui no Brasil também não ajuda, né, Formiga? Porque tudo que acontece daqui 10 dias, um mês, as pessoas já estão soltas, estão pela rua, mas ainda em cima dessa situação, né, de preconceito, não só o preconceito racial, mas preconceito com mulher que joga futebol. Como que você acha que poderia mudar aqui no Brasil, principalmente, tem essa cultura, né? Porque salários são muito diferentes, né? Do salário do futebol masculino para o salário do futebol feminino. A transmissão das competições também são muito reduzidas, do futebol feminino para o masculino. E eu acho que a mulher merece ter um salário igual e um espaço igual para o futebol feminino engrenar de vez aqui no Brasil. Como que você acha que poderia mudar essa situação? Olha, Breno, é muito difícil, né? Como você falou, isso também é muita questão de cultura. Eu vivo num país onde tem sua dificuldade. No caso, onde eu jogo na França, tem sua dificuldade em relação ao futebol feminino, tem, mas são pessoas que estão no governo, são pessoas que procuram ajudar todas as modalidades, né? Não só o futebol em si. E aqui no Brasil a gente não vê muito disso, né? Ainda mais se tratando de mulher. Infelizmente é um país machista. Às vezes muitos homens acham que não gostam de ouvir quando nós, mulheres assim, atletas, falamos que é um país machista, porque é sim. E quando a gente procura brigar pelos nossos direitos, somos esculhambadas, né? Infelizmente, é o que acontece. Quando você vai em busca do seu direito, você continua sendo errada. E eu acredito que se realmente os governadores, né, vamos dizer assim,
os prefeitos, eu vejo as federações, a confederação, se todo mundo se unir, eu não digo só pelo futebol feminino, eu digo para todas as modalidades, porque tem muitas modalidades que ainda conseguem ter o mínimo do que o futebol feminino tem, e não tem um total apoio, sabe? Então, eu acho que o país deveria se investir, não só no esporte, como na educação, como na nossa saúde, que a gente vê como está, então, como um todo. Mas, infelizmente, para o futebol feminino chegar ao patamar ideal que a gente precisa, a gente vai ter que trabalhar muito ainda, infelizmente. Vai ter que ter entrega de todas, que já parou, que está parando, que está chegando, e assim por diante. Infelizmente, nós mulheres, seja em qualquer ramo, não tem um apoio necessário, sabe? É sempre aquele olhar de desconfiança que jamais vai chegar a exercer uma profissão com a mesma dedicação de um homem. Tá? Então, a gente tem que mudar isso. Infelizmente, o nosso país tem esse olhar todo para a mulher, e seja em qualquer ramo, infelizmente, sabe? Porque eu vejo nos Estados Unidos, eu vejo na França, eu vejo na Noruega, tantas ex-jogadoras, né, trabalhando nas confederações, com cargos importantes para ajudar, sabe? E em outros ramos também, porque eles realmente dão esse valor, né, e reconhecem o trabalho, e valorizam o trabalho. Não é porque você é mulher que você não pode ganhar o mesmo que o homem, não, você vai ganhar até mais do que o homem, entendeu? Então, se no Brasil até hoje não mudou isso, eu fico com o meu pé um pouco atrás, de que se amanhã vai mudar, tá? Infelizmente. Não adianta a gente bater o pé, pedir isso, pedir aquilo, e nada muda. A gente poderia ganhar 1000 campeonatos, né? Mas eu acredito que não ia chegar onde a gente realmente quer. Porque, infelizmente, não dá uma vez para o futebol feminino para a mulher no país. Infelizmente. A gente fica imaginando, né? Se é só... que não é só dinheiro, né, Formiga? Não é só o salário que precisa ser equiparado, que precisa ser valorizado, vamos colocar assim, ser uma coisa real, né? Ser uma coisa real, com a importância. Mas são as próprias condições, e esse olhar que você falou, foi muito importante que você tenha dito isso, porque esse olhar de desconfiança que os dirigentes têm com o futebol feminino, esse olhar, esse pensamento que está dentro, atrás, vem pela frente, pelo olhar, ele é o que atrapalha, na minha opinião. Ele atrapalha. Os caras são retrógrados, eles não são modernos. Na Europa, o futebol feminino é uma realidade. Por problemas que tenham, mas é uma realidade. Nos Estados Unidos é de sucesso. Mas aqui no Brasil, o país tetracampeão mundial, fica aqui essa nhaca de você saber, que nem a gente ficou sabendo há pouco tempo, você está fora do Brasil, você não sabe, mas um time do Nordeste, as meninas, o cara recebeu todo o dinheiro que precisava, e bastante dinheiro para montar o time, e nunca chegou na mão delas. E é difícil, Ceará, viu? Porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Né? Eu tenho amigas do Nordeste que jogam em alguns clubes onde passa uma situação na qual que eu fico por dentro de algumas situações que saem da CBF para ajudar o clube e não chega nas meninas. E não se tendo também uma fiscalização rigorosa, vai ficar assim, sabe? Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, dessa forma, o futebol feminino não vai crescer aqui no Brasil por conta de algumas atitudes dessas de alguns dirigentes, infelizmente. Ô Formiga, voltando um pouco à sua carreira, né? Quando que você chegou, que você percebeu, poxa, eu sou a Formiga, tô no auge da minha carreira, e quem te colocou nessa função de meio campo? Você sempre jogou no meio campo, desde o início? Olha, Breno, vou te confessar uma coisa, né? Não sei se realmente você sabe ou não, mas eu nunca fui assim de parar, pensar e falar assim, eu sou isso, eu tô assim, sabe, me colocando acima de todos, ou, né, de algumas pessoas. Eu sempre fui com meus pés no chão, nunca me deixei flutuar muito na situação, no momento que eu estava vivendo, né? Porque às vezes a gente está no auge, a gente se esquece de tantas coisas, né? Então sempre fui pé no chão, graças a Deus.
essa foi a criação que eu tive, a orientação também, né? Também da Dilma Mendes. E quando eu comecei a jogar, na verdade, eu não era volante. Eu era atacante. Eu já joguei de lateral e fui rodando. Por certo tempo, o seu Zé falou para mim, que tal você jogar de volante? Eu jogo assim, tô precisando. E joguei de volante. Ele gostou, né? Mas claro que um tempinho atrás eu também já tinha jogado nessa posição, que a Dilma Mendes me colocou também, mas nunca fiquei confortável para jogar, na verdade. Então era aquele momento de quebrar galho, né? Eu fui lá fazer. E depois que eu fui para o SAAD, pronto. Aí o seu Zé já insistiu em outros jogos, e acabei ficando como volante. E até de lateral ele me colocou uma vez, mas não deu certo não. Ainda bem. Não deu certo. Ô, Formiga, deixa eu te falar uma coisa, que a gente estava falando de um assunto triste, carregado, né? Eu queria falar sobre, vou botar esse negócio aqui para cima, que é o seguinte, são 7 Copas do Mundo, minha filha. Ninguém tem isso, né? Você tem, me corrija se eu estiver errado, uma prata na China, bronze nos Estados Unidos, é isso? Isso. São mais 6 Olimpíadas, um recorde com 2 pratas, uma Atenas e uma em Pequim, ok? 3 ouros e uma prata em Pan-Americanos. Você cansou de ganhar título, não sei se cansou, acho que não cansou ainda, porque agora ganhou na França, mas você é uma recordista, e isso, graças a essa tremenda saúde física que você tem, isso é uma coisa, é um fato, né? Não vamos negar isso, uma saúde física exuberante. Como é que você se sente uma recordista? Como que isso fica na sua cabeça? Vou continuar até o que eu estava falando agora para o Breno, né? Porque eu acho que a ficha ela só vai cair realmente de todo feito, assim, que qual eu fiz, quando eu parar de jogar. Aí eu vou ver a dimensão da coisa, né? Porque às vezes a gente está ali na ativa, a gente quer apenas estar jogando, estar conquistando, ajudando. E aí eu, de verdade, ainda não parei para pensar no feito de tudo. Eu sei que muitos atletas, eles almejam, né, desejam disputar vários mundiais, conquistar também, que é super importante, não só a participação, né, e a mesma coisa é Olimpíadas. E uma coisa que eu tenho, assim, noção é que, e se Deus quiser eu vou para a 7ª, mas eu sei que tem muitos atletas que batalham tanto para conseguir uma vaga, né, para conquistar o seu lugarzinho ali na Olimpíadas e não conseguem. Às vezes, por segundo, milésimo, tem atletas que não conseguem. E eu fui para a 6ª, né? tentando ganhar com a seleção, tentando mudar o cenário do futebol feminino aqui, né? E não conseguimos. Mas, ao mesmo tempo, eu sou feliz, sabe, de ter participado de 6 Olimpíadas. Então, isso é um feito muito grande para qualquer atleta. É um desejo de milhares de atletas estar em Olimpíadas. Então, eu fico feliz. Então, eu sei o quanto é importante você ter esse recorde aí de participação em Olimpíadas. Mesmo que não tenha ganho nenhuma, como muitos falam assim, participou de 6, mas não ganhou nenhuma. Aí eu penso, né, quanta vontade da pessoa gostaria de estar lá, né? Vontade de estar participando. Então eu fico feliz de não só participar, mas também servir de exemplo para muitas meninas, né? De inspiração, de estar ali lutando, de batalhando e saber, lógico, que quando se quer realmente e luta por aquilo, se consegue. E o futebol masculino, por exemplo, não tinha ganho nenhuma Olimpíada até a última, né? Acabou ganhando aqui no Brasil. Nessa Olimpíada do ano que vem, que provavelmente vocês 3 jogadores, estou citando vocês 3 como principais, né? Você, Cristiane e Marta, que são as principais hoje, os ícones da seleção brasileira. Você acredita que é possível ganhar uma Olimpíada até com esse trabalho novo da FIA, até para coroar essa geração muito importante de vocês, né?
Eu acredito que é possível, né? Sempre acreditei. Se tem uma Olimpíada que eu participei que eu deixei de acreditar no potencial do grupo. Muito pelo contrário, a gente trabalha para conquistar o título. E sendo a última, do trio, como muitos dizem por aí, e com o trabalho que agora está sendo feito, eu tenho dúvida que a gente ganha mais uma chance de conquistar. A gente não pode ir com dúvidas. Com certeza. Eu acho que se você trabalha com dúvidas no seu treinamento, você pode ter certeza que você não vai render. Então, eu espero que todas pensem dessa forma, de acreditar. Eu acho que não custa. O que tem que fazer é trabalhar para conquistar esse título. Para coroar o trio e todo o futebol feminino. O Formiga, a gente sabe que quem disputa tanto o título quanto você disputou, sabe, carrega um peso, das competições, a narrativa de uma competição, aquela coisa, tudo que acontece numa competição. Você entra em campo muito pesado ou você vai levezinha? Não levezinha, acho que ser cascuda, ajuda, te dá, lógico, vou falar para você que não dá aquele frio na barriga, aquela coisa toda, preparação, já vai começar os jogos, já primeiro jogo, você sente aquele frio na barriga. Eu acho que da feita que a gente deixa de sentir, já era, pode deixar de jogar, porque não tem mais vontade, não tem mais tesão, não tem mais nada, morreu a chama, mas você consegue administrar, Eu acho que você tem uma certa experiência, você acaba administrando e acaba ajudando algumas meninas, A primeira vez, fica deslumbrada com algumas coisas, e onde que a nossa experiência da mais velha entra em ação, Porque a gente sabe, a gente já passou por tantas vezes isso, então, sem dúvida alguma, ser cascuda ajuda em certas situações, viu? Sem dúvida, mas que é bom sentir essas coisas, com certeza, Ô Formiga, a gente falou da importância de mulheres, comandando times, e no caso a seleção agora, e a gente não vê mulheres dirigentes, vê muito pouco mulher dirigente, tanto no masculino quanto no feminino, Você, a Marta, a Cristiane, vocês têm esse tipo de conversa, e como que você acha, é importante vocês continuarem no futebol, mesmo quando vocês pararem, para ter uma cara, para ter a cara de vocês que tiveram em campo, e não só os homens que nunca tiveram, e muitos dirigentes aí que não estão nem aí pro futebol feminino, Eu fico até feliz de saber que tem uma ex-jogadora da seleção brasileira comandando o futebol feminino pela Federação Paulista, que é a Aline, nossa ex-capitã, zagueira, e feliz também pela federação abrir as portas, colocar uma mulher ali dentro, porque querendo ou não, ela vivenciou, ela viveu praticamente quase a vida dela inteira no futebol feminino, então ela sabe, o que o futebol feminino precisa, a dificuldade que o futebol feminino enfrenta. Então, a pessoa que vai estar ali dentro e vai saber o caminho, vai saber por onde ajudar o futebol feminino. E uma coisa que a gente conversa eu converso muito, bem mais assim com a Cris, do que da própria Marta, de fazer o curso da CBF, seja para treinadora, trabalhar na base, ali como gestora, mas que a gente também fazer isso, mas que tenha a oportunidade, o espaço para a gente trabalhar. A gente sabe que no masculino, às vezes, pode ser difícil a gente trabalhar, mas eu acho que tudo na vida você começa por baixo. Então você vai trabalhando, vai adquirindo experiência na sua nova função e assim você vai se expandindo. Agora, se a gente chegar no patamar de que a gente tem totais condições de até estar no masculino, por que não? A gente não tem que ter medo, Tem que ter coragem de meter as caras mesmo e mostrar que somos capazes de exercer aquela função que nos foi dada. Mas eu acredito que hoje no Brasil se precisa muito de ex-atleta trabalhando com o futebol feminino. Que ajude muito. A gente tem uma visão do que é o mundo do futebol feminino. É uma coisa diferente de pegar um cara do masculino e trabalhar no feminino. Ele vai vir um pouco perdido porque ele está acostumado com uma coisa.
Agora nós, do feminino que está ali mesmo, a gente sabe o caminho, vai facilitar muitas coisas. Mas claro, desde quando você tem o apoio daquele que te contratou para trabalhar ali. Porque não adianta só te colocar ali para ser figura. Não, a gente tem que ter ferramentas para trabalhar, senão as coisas não andam. Então eu converso muito isso com a Cris e a gente fala, pô, um dia a gente não vai trabalhar junto. Eu falo, com certeza, amigo, vamos trabalhar junto sim, vamos passar um pouco da nossa experiência, seja onde a gente for, se eu estiver como treinadora numa base, você ali como gestor, mas a gente vai ter que continuar no futebol feminino. A gente tem que continuar contribuindo, né? Porque é uma coisa que a gente ama. Então não tem como sair e virar as costas. Até porque o futebol feminino foi eles que nos colocou onde estamos. Então a gente não pode dizer assim, tá bom, acabou o futebol feminino. Não, a gente quer ajudar, com certeza. É o nosso desejo. Eu acho que as mulheres que trabalham no futebol feminino, que às vezes atletas, por exemplo, não algumas vezes atletas, elas precisam mesmo de uma qualificação de gestão, né? Porque a partir do momento que vocês começarem a ser as gestoras do futebol, o Brasil vai mudar. Eu acho que isso é um ponto. Esses caras, esses picaretas, eles vão cair fora. Porque se você é gestora, por exemplo, a Marta é uma gestora, Cristiane é uma gestora, não sei quem, a Érica é uma gestora, que foi uma grande jogadora e tal, que tem inteligência e outras também. Se vocês forem o futuro, esse futuro, né, esse dinheiro e a negociação dessa situação virá na mão de quem sofreu a coisa e de quem está mudando. Então, eu penso assim, vocês, as mulheres, vocês jogadoras, vocês têm esse condicionamento de que vocês precisam não ser treinador, ser preparador físico, auxiliar técnico, mas ser gestor para poder o negócio realmente mudar e funcionar, que para mim essa é a minha última pergunta para você. Eu, sendo gestor, como você mesmo falou, né, eu estar ali como treinadora, até mesmo preparadora física, eu acho que o importante é a gente estar ajudando, né, a nossa parcela, agregando ao futebol feminino. A Cris pensa da mesma forma, e eu tenho certeza que é o pensamento da Marta também, porque não tem como eu falei anteriormente, não tem como a gente ficar fora. O nosso desejo é que o futuro do futebol feminino seja o melhor possível. A gente precisa ajudar, só que a gente precisa ser ajudada, na verdade, né? Então a gente sim tem que ter sim, os cursos, como eu falei para as meninas, não adianta a gente só chegar lá e sem saber o que fazer, e não vai ajudar, vai atrapalhar, né? Tem que se qualificar para ir lá e fazer as coisas certas. E é claro, quanto mais ex-jogadoras puderem estar envolvidas no futebol feminino, é melhor. Melhor para nós, sem dúvida alguma. Sabe? Eu só, às vezes, realmente fico triste porque eu sei que muitas pessoas elas falam assim, vamos lá, deixa ali, fazer um negocinho e tal, para não justificar, né? A terceiros que você botou ali uma ex-jogadora. Mas a gente não quer que justifique para os outros. A gente quer que coloque para se trabalhar, para se ter a evolução no futebol feminino. E não fazer um papelzinho ali, assado, e aí vai se perguntar, o que é que você faz? Eu fico ali numa sala, fazendo isso, fazendo aquilo, mas nada. Não, a gente quer trabalhar mesmo. A gente quer ajudar o futebol feminino. Então, quanto mais, com certeza, mulheres estão no ramo, e jogadoras, com certeza, isso só tem a ajudar. E eu tenho certeza que aqui no Brasil vocês podem contribuir, o tanto que vocês contribuíram dentro de campo, vocês podem contribuir fora também, porque vocês são pessoas sérias e sempre lutaram pelo futebol feminino, né? E o futebol feminino precisa disso mesmo, né? Precisa de um puxão também fora, não só dentro, porque vocês não conseguem dentro de campo fazer tudo isso, dar esse total apoio que o futebol feminino precisa, né? Para encerrar da minha parte, Formiga, acho que muita gente deve ter curiosidade. Por que Formiga, esse apelido, e quem que te deu esse apelido? Bom, tudo isso que você falou é pura verdade, Breno. Eu desejo de coração mesmo que cada vez mais atletas tenham esse espaço para trabalhar, né? Ex-atletas.
E o meu apelido, ele veio quando eu tinha 13 para 14 anos. Né? Eu disputei um campeonato no subúrbio de Salvador. E tinha um senhor na arquibancada. Né? E da maneira que eu jogo, ele tá correndo para lá e para cá e ajudando a equipe. Aí ele colocou esse apelido de Formiga. Trabalhador, eu trabalho em prol da equipe, né? Desculpa. E aí, no começo, eu não gostei, né? Relutei para aceitar esse apelido. Mas hoje, com certeza, ficou bem melhor esse apelido, que eu acho que bate, assim, da maneira que eu trabalho dentro do campo, até fora mesmo, né? A minha pessoa é, assim, trabalhadora. E se é Bahia ou se é Vitória? Bahia, com certeza. Bora, meu Bahia! Olha, minha querida Mirandes, a Formiga, eu te agradeço muito de coração por essa entrevista, pela sua generosidade, agradeço por você ter nos atendido. Eu sei bem o que acontece com os grandes ídolos, você é um desses grandes ídolos, tem sempre muita ocupação, né? Mas através de amigos, a gente conseguiu chegar até você e podemos colocar você aqui para milhares de outras pessoas, né? Porque o nosso podcast vai em todas as redes sociais, né? Vai para o YouTube, então está sempre ali para as pessoas poderem tomar conhecimento da sua vida. Muitas perguntas são perguntas simples, mas acontece que as pessoas querem conhecer vocês. Não adianta a gente querer ficar aqui contando uma história de louco que ninguém vai falar, pô, queria saber. Ele vai falar, pô, mas ela já falou que o pedido dela é Formiga, mas tem que fazer, porque as pessoas querem saber, entendeu? E isso você serve de exemplo, tenho certeza, eu sou um cara velho, estou há 45 anos no esporte, eu tenho certeza de que quando a gente entrevista um jogador da sua categoria e um ser humano da sua qualidade, a gente está fazendo com que as outras pessoas tenham um espelho na frente para enxergar. Muito obrigado, Formiga, um beijo grande para você, né? Um beijo para sua companheira que nos ajudou tanto, e Deus te proteja e que você possa nos dar muita alegria ainda. Beijo grande. Será, obrigado pelas palavras, agradeço também pelo convite, né? Não sei se o Vaguinho te falou, mas sou uma pessoa muito difícil mesmo, até para dar entrevista, essas coisas, não sou muito chegada, mas com certeza os pedidos de amigos assim, e sabendo da proporção que é esse programa de vocês, a gente faz um esforço, com certeza, a gente adia algumas coisas para atender. Então eu agradeço muito de coração, que Deus abençoe também. E a Erika mandando um beijo para você e te agradecendo. Beijo para ela. Craque de bola, hein? Você gosta de café, Formiga? Você e a Erika gostam de café? A gente vai mandar café da Serra da Canastra para você, que é do sul de Minas Gerais. E a gente não fica só na promessa, a gente manda mesmo café da Serra da Canastra para vocês. Vocês gostam mais de moído, em cápsula, café em grão? O que vocês gostam? Moído? A gente vai mandar para você, então. Antes de você partir para a França, a gente manda, você leva para a França. Perfeito, agradecidas, obrigado. Valeu. Obrigado, Formiga. Obrigado você, Breno. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Eu estava aguardando o ok de vocês aqui faz um tempo. A gente estava trocando uma ideia aqui, falando um monte de coisa, né? E esperando, né? Eu falei com o Vaguinho de manhã, te mandou um beijo. Bem que ele fala com você toda hora, mas... E aí, você tá bem? Tô bem, graças a Deus, e vocês? Bem também, Tudo bem também. Você vai voltar quando pra França? Eu volto dia 21 agora. Ah, é? Isso, hein? Deu uma travada, ela deu uma travada, será? Não, aqui tá normal. Aqui tá normal? Que travou, rapaz, mas tudo bem, vai travado mesmo. Se você quiser começar, você pode começar, cara. Podemos começar. Vamos começar? Porque então vamos lá. Formiga é cachorro grande, malandro. Não é fácil, não. Imagina. Ô, Formiga, nós entrevistamos aqui, ó, Zico, Pino, Roberto Dinamite, Oscar do basquete, Paula do basquete, Fernanda Venturini do vôlei. Quem mais, Breno? Giba. Giba do vôlei.
o Amoroso, o técnico Ricardo Rocha, o técnico do Cuca. E você Guzmão. Você agora, né? Vê se você tá. Vê se tem algum pequeno. A Paula. Vamos embora então? Vamos lá. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.